Capítulo 49. Sobreviventes. Mesmo no escuro, Nadjak sabia. Algo foi interrompido abruptamente. Ele caiu em um canto em direção à parede. Só quando colocou a mão no chão úmido para confirmar sua identidade é que sentiu náuseas. Para os olhos de um lobisomem, a escuridão ou a luz realmente não importava. Para eles, a noite estava tão clara quanto o dia, e Nadjak tinha plena consciência de que a cena horrível que se desenrolava diante dos seus olhos não era um sonho. Nadjak. A respiração de Theo estava áspera e em pânico. Isso é um sonho, não é? Nadjak abraçou Theo contra o peito, bloqueando sua visão. O fedor de vampiro estava em toda parte. Quantos deles vieram? Os gritos do lobisomem restante vieram de fora, e os jovens lobos foram acorrentados e confinados em uma fila com uma prisão móvel especialmente projetada. Mãe. Nadjak sabia que sua mãe não responderia mais com calor familiar nos olhos e gentileza na voz. Mas ele não teve escolha a não ser chamá-la. Nadjak sentiu uma dor tremenda, como se seus membros tivessem sido decepados enquanto ele examinava seu corpo frágil e caído. Seu braço segurando o Theo tremia. O cabelo se arrepiou por todo o corpo e presas afiadas começaram a aparecer sobre seus lábios. Como se estivesse zombando de Nadjak, um dos vampiros colocou o pé no corpo da sua mãe e disse: Ei, olha aqui. Venha até nós em silêncio se quiser que seu irmão viva. Lidar com um jovem lobo, não importava quão pequeno fosse, era ridiculamente fácil para o vampiro Theodore, que vivia há mais de 100 anos. Além disso, eles atacavam indiscriminadamente os humanos para beber seu sangue e aumentar sua força. O lobisomem apenas caçava e comia animais. Assim, a diferença da sua força era inevitavelmente gritante. Se você se transformar em lobo agora, será uma morte patética. Você nem está maduro ainda. Nadjak sentiu Theo tremendo em seus braços. Não importava se ele morresse aqui, mas Theo não. Nadjak assistiu impotente enquanto o vampiro dava a volta, deixando pegadas no sangue da sua mãe. Como que para envergonhá-lo e provocá-lo ainda mais, o vampiro pegou o corpo inerte da sua mãe com uma das mãos e jogou pela janela quebrada. O que você está fazendo? O que você acaba de fazer? Nadjak não estava totalmente ciente do que acabara de testemunhar. Isso era realmente real? Ah, quem se importa? Ela está morta. Desculpe, mas não precisamos de lobos velhos. Então, um enorme lobo preto com olhos vermelhos sangue atravessou a parede da casa. No instante, quebrou a mandíbula do vampiro e rasgou seu pescoço com tanta força que se separou do corpo. Uma explosão implacável soou dentro do corpo do vampiro, tagalerando apenas alguns momentos antes, como se seus órgãos estivessem explodindo. Era Giri. Nadjak tinha certeza disso. Essa foi a primeira vez que Nadjak viu Giri atacar alguém. Giri muitas vezes se transformava em lobo para brincar com as crianças nas estepes e ensiná-la a caçar nas montanhas, mas ele nunca mostrou esse lado de si mesmo para nenhum deles. Nadjak, leve Theo e espere lá fora. Nadjak notou o ferimento escorrendo pelo enorme corpo de Giri. Giri, você está sangrando. Está tudo bem, não é nada. Se ele tivesse agido apenas um momento depois, o antídoto não teria funcionado. Embora se ele tivesse movido um pouco mais rápido, ele poderia ter salvado a mãe de Nadjak e Theo. Depois de certificar de que os irmãos estavam do lado de fora, Giri examinou friamente a cena horrível dentro da casa. À medida que o cheiro do seu companheiro vampiro se espalhava, vários outros que estavam amarrando o jovem lobo rapidamente invadiram a casa de Nadjak. Axia, tendo retornado depois de resgatar Ana da aldeia do outro lado da rua, ouviu a comoção lá dentro e entrou para ajudar. Seus esforços, no entanto, duraram pouco. Axia, chefe das vampiras de nível médio, avançou contra Giri com toda a sua força, mas o lobo arrancou a pele das suas costas. Ela não era páreo para a estrutura gigante e o poderoso membro anteriores de Giri que se movia ao longo das paredes em todas as direções. Axia imediatamente se curou e atacou Giri novamente, mas seu ferimento não cicatrizou facilmente e a dor continuou. Seu lobo podre, você colocou sangue nisso? Assim como o sangue de vampiro era mortalmente para o lobo, o oposto também era verdadeiro. Axia se virou para olhar o céu que gradualmente ficou azul. O amanhecer estava surgindo na distante encosta da montanha. Agora era a vez de Giri. Já faz um ano desde que o grupo de Giri deixou a campina enquanto conheceram Enzi. Theo ainda não conseguia dormir a menos que alguém estivesse ao seu lado. Nadjak estava grato por poder cuidar do seu irmão, ouvir sua respiração e garantir que tudo estava bem. No entanto, sua vida de sem-teto estava longe de ser tranquila. 30 moedas de ouro? Com certeza disseram que eram 20 moedas de ouro ali. Apenas demos o dinheiro e viemos.
Disse Guira ao proprietário, perplexo, e o proprietário parecia confuso. Você deu o dinheiro para quem? Um garoto que trabalha nessa pousada. Ele tinha mais ou menos essa altura e seu cabelo era castanho enverdeado. Oh, meu Deus, ele enganou outro cliente. Esse é Enzi, e ele é bastante famoso nessa cidade. Ele engana os turistas quando eles tentam conseguir acomodação. Guira agarrou sua testa, reconhecendo seu erro, e sorriu para Theo e Najak. Como lobisomem, lembrar de aromas acontecia naturalmente. E ele não conhecia Enzi, mas sabia que todos eram lobos garo. Então Enzi devia saber que os encantaria novamente, mas mesmo assim decidiu enganá-los. Ele era ousado com certeza. Ele se deitou em um amplo assento de madeira em um dos lados da rua cheio de vendedores. Ele desejou que esse mundo miserável desaparecesse, e que tudo isso pereceria como folha de grama. Ele estava prestes a fechar os olhos enquanto amaldiçoava o mundo. Como você pode enganar um lobisomem? Najak apareceu de repente acima da cabeça de Enzi com uma expressão confusa no rosto. Embora estivesse cara a cara com uma das suas vítimas, Enzi gritou de volta para Najak. Por que não? O quê? Lobisomem vem de sua própria espécie também. Por que fraude não são permitidos? Enzi mudou drasticamente de aparência há um ano. Era difícil imaginar como ele poderia ter sido naquela época. Ele mudou para melhor. Enzi enfatizou sua boa aparência e inteligência como arma, vagando pela rua e ganhando a vida com golpes e furto. Alguns o chamavam de lixo e parasita, mas Enzi não se importava com o nome dele. Por que você faz isso? Enganar pessoas? Najak perguntou, tornando seu tom o mais suave possível. Enzi soltou uma risada cínica, como se a pergunta de Najak fosse ridícula. Assim como os irmãos, o menino parecia uma arma morta que havia perdido a noção do sentido da vida. Por quê? Olha, acho que houve um mal-entendido, mas eu não trapaceio. É tudo uma questão de vender fantasia, e você chama isso de fraude. Vendendo fantasias? Theo perguntou de volta sem entender nada disso. Ele parecia claramente irritado e respondeu secamente. O que é isso que as pessoas querem? Estamos apenas dando e recebendo o que ambos queremos. Qual é o problema? Hã? Então esse era o valor da nossa fantasia? Estamos apenas conseguindo um quarto por um preço barato. 20 moedas de ouro? Najak disse, sua voz erguida diante do absurdo do raciocínio de Enzi. Na maioria das situações, havia apenas algumas coisas que pareciam excitar Najak ou fazer suas emoções flutuarem. Guiri achava que Enzi tinha um excelente talento para a fraude, entre outras coisas. Não se sinta mal por si mesmo. É assim que os humanos e vampiros vivem, tomando casualmente muito mais do que já têm. Guiri ouvindo a conversa com diversão, enrijeceu por um momento com a resposta de Enzi. Ele começou a ter uma vaga ideia do que havia tornado o garoto tão cínico, e isso tornava ainda mais difícil simplesmente deixá-lo ir. Mesmo que haja abundância de comida ao nosso redor, só caçamos o que precisamos. Isso tem sido a nossa regra até agora. Quer Enzi acreditasse ou não, Guiri proclamou suas crenças claramente. Para Enzi, entretanto, o sentimento era ridículo como frase chata de livro seco. A regra pode trazer minha família de volta? Lágrimas encheram os olhos de Enzi enquanto ele olhava para Guiri. Diga-me, isso pode trazê-los de volta? Quem foi? O quê? Vampiros ou humano? Quem fez você perder sua família? Guiri perguntou calmamente. As pontas dos dedos de Enzi estremeceram ligeiramente com isso. Ele tentou seu melhor para esquecer e viver, mas a memória naquele momento, aquele que ele não conseguia apagar, voltou para ele. Estranhamente, porém, ao mesmo tempo, aumentou um certo sentimento de expectativa em relação a eles. Isso importa? Se fosse humano, você não poderia estar conosco, porque isso é proibido para nós, Mas o momento de silêncio pareceu uma eternidade para Enzi. Se forem vampiros, a história será diferente. Era a resposta que ele queria ouvir. Eles ousaram invadir nosso território e devem pagar o preço. E eu garantirei que isso aconteça, e eles sofrerão várias vezes mais do que nós. Eu prometo a você, Enzi. Alguns disseram que o adotariam como filho e lhe dariam um tesouro de ouro e prata e que ele nunca havia tocado em sua vida. E houve quem sugerisse que ele se voltasse para a religião, perdoando tudo e vivendo como filho de Deus. Mas Enzi não queria nenhuma dessas coisas. Ele não perdoaria. Ele não queria que ele sentisse a mesma dor. Talvez fosse isso que ele estava esperando. Ele poderia ter esperado que um dia alguém aparecesse e lhe vendesse fantasia de vingança cruel e implacável, assim como eles vinham enganando os outros. Então, você não veio conosco? Guiri! Najak explodiu com a proposta chocante de Guiri. Nem Najak nem Theo foram escolhidos simplesmente porque todos eram lobos garo. Todos eles perderam as pessoas mais preciosas do mundo para eles, da mesma espécie, e cada um com uma crueldade diferente.
Aqueles que perderam as mesmas coisas não tinham escolha senão a se unir e formar uma nova família. Izzy devolveu do bolso as 20 moedas de ouro que ele havia roubado. Eu compro essa fantasia, mesmo que o final trouxesse corrupção e destruição.